Olá, meu amigo, minha amiga. Eu poderia aqui dizer para você no nosso portal do José, de uma forma científica, de uma forma acadêmica, que a pré-candidatura do senhor Flávio Bolsonaro está sofrendo um desgaste muito grande. Mas a forma correta de dizer o que está acontecendo em relação a esse personagem é que a candidatura dele está apodrecendo. Não existe outra expressão para classificar melhor o que está se dando nesse momento. Quando alguém pensou que jamais nosso país nós teríamos uma criatura tão abjeta quanto o senhor Jair Messias presidiário agora na vida política brasileira, eis que apareceu o seu pimpolho que reúne os principais defeitos do próprio pai e trouxe outros defeitos que ele não vai conseguir esconder de modo algum. E os do filho parecem ser mais cabeludos do que o do próprio pai. Afinal de contas, ele teve uma escola dentro de casa e sofisticou as suas práticas criminosas. O pior de tudo é que a gente está vendo agora que a coisa não é apenas do berço paterno, tem a ver também com o comportamento da sua genitora, né? Lamentavelmente. Criatura essa que ele colocou agora no meio de um furacão, como sendo a suplente de alguém que está agora numa penitenciária, de uma turma que está toda encalacrada com o crime aqui no Rio de Janeiro e no Brasil também, né? Vou atualizar com vocês o que está acontecendo nessa sexta-feira, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui e venha participar do nosso portal. Mande sempre seus comentários, suas críticas, sugestões, são sempre muito bem-vindas aqui no nosso portal do José. E sempre dê o joinha e compartilhe os nossos encontros aqui, porque você ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. Lembrando que no primeiro comentário aqui no nosso portal tem links ali muito importantes para você participar desse processo do ano de 2026, que vai precisar de muita gente consciente, muita gente engajada e antenada como você, tá legal? Isso aqui é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu gosto sempre de sublinhar isso. Bom, começando aqui com essa história. Presidente Lula, como ele não está podendo mais fazer inaugurações, ele está cumprindo agendas, enfim, funcionais. Hoje, reunião com ministros sobre minerais críticos, depois ministro das Relações Exteriores, depois o ministro da Agricultura, Pecuária, o senhor André de Paula. Só que isso não dá agenda, né? Isso não dá agenda, não, isso não dá notícia, porque são situações protocolares, exceto se o presidente estivesse fazendo muitas publicações relacionadas a esses temas, ou se ele lá atrás já estivesse fazendo as lives de manhã cedo, porque isso seria uma rotina, então hoje pela manhã a gente teria o presidente falando sobre uma série de assuntos. Como isso não aconteceu, então a gente tem a impressão que não está acontecendo muita coisa no Brasil, né? Mas aconteceu tanta coisa do ponto de vista positivo, que isso poderia estar sendo explicado para a sociedade brasileira. Bom, fica aí a nossa visão sobre essa questão comunicacional, que para você aqui já não é nenhuma novidade, né? Mais cedo eu conversei com vocês sobre essa história que a Bela Megali está trazendo, que estratégia para lidar com o vídeo privado de Flávio Bolsonaro já está traçada. Olha, já tem mais colunistas falando disso. Eu vi o Reinaldo Azevedo hoje comentando sobre isso e sobre uma possível estratégia do senhor Flávio Bolsonaro em relação ao que pode aparecer. Lembrando que nessa história, quando a gente fala de clã Bolsonaro, não tem ninguém inocente nessa história, né? A esposinha do senhor Flávio Bolsonaro também está degustando bastante dos privilégios que ele conseguiu amealhar com dinheiro roubado, né? No português, claro, é isso. Então, a senhora é cúmplice e provavelmente aí, se essa história que está sendo apresentada, que ela vai tentar defender o marido, for verdadeira, isso se concretizar, isso mostra que, na verdade, ele não é mais um casal, né? Ali é mais um braço dessa Orcrim. Infelizmente, a gente tem que falar isso, né? Bom, e aí é o seguinte, essas questões envolvendo comportamentos estranhos do senhor Flávio Bolsonaro, isso já foi levantado lá atrás. E isso provocou muita indignação dele, pelo menos em relação a esse caso aí, ele veio à tona e se manifestou. Não sabemos se tem a ver com essa história o tal vídeo, mas fato é, Flávio Bolsonaro faz registro de ocorrência contra a influenciadora que o acusou de infidelidade em festa de Neymar. Durante participação em podcast, Sofia Berkeley afirmou que filho de ex-presidente teria se relacionado com uma mulher trans. Isso, para eles, né, isso aí para esse universo paralelo da extrema-direita seria o fim do mundo, né? Então, eu, sinceramente, eu não duvido de absolutamente nada em se tratando de criaturas que foram criados da forma como eles foram criados, né?
E a gente percebe, né, gente? Você olha para os filhotes de Bolsonaro, olha, se bem que o poeta já dizia, né, que de perto ninguém é normal. Mas esses a gente não precisa ficar perto, não. A gente, de longe, a gente percebe ali traços de anormalidades viscerais, né? E o pior de tudo é o seguinte: se fossem figuras que não tivessem dentro de uma normalidade republicana, uma normalidade comum, enfim, do senso comum, isso seria uma coisa. O problema é que eles são anormais do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista de verbas e vida pública, né? Aí é outro departamento. A vida privada deles, enfim, isso é direito de cada pessoa. Mas quando a pessoa vem para o mundo da vida pública, aí ela deve uma série de satisfações. Aliás, o senhor Flávio Bolsonaro não prestou contas até hoje, né, da dinheirama do filme. Vejam só como é que estelionatário é mentiroso essa criatura. E eu disse para vocês que ele não prestaria contas, nem ele nem o senhor Mário Frias, que sumiu também. Os dois que estavam sempre indo no Bahrein, só que o Bahrein está sendo bombardeado agora, então eles agora estão dando uma segurada, né? Devem estar preocupados aí com alguma coisa que está guardada lá no Bahrein. E é o seguinte, como o apodrecimento da extrema-direita ainda é pouca coisa, eles acham que dá para apodrecer um pouco mais, então eles estão importando agora quem? O Javier Milei para a campanha de Flávio Bolsonaro. Eu estou torcendo mesmo para o Milei chegar aqui no Brasil para defender o Flávio Bolsonaro, porque ele está mal na Argentina e ele não tem nada de bom para apresentar para a Argentina, a não ser a destruição de direitos sociais do povo argentino, como eu vou mostrar aqui para vocês, numa breve expressão que ele usa. Milei anuncia viagem ao Brasil para apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Venha, senhor Milei, estamos aguardando aqui a foto dele com Flávio Bolsonaro. Queremos mesmo que o senhor venha para cá para dizer que justiça social é um absurdo, que tem que acabar com qualquer tipo de direito do cidadão, né, que direito do cidadão ele tem que se lascar, e que o senhor que disse que ia combater castas na Argentina, o senhor só combateu o pobre, né, só acabou de afundar mais a situação do pobre. Se você está duvidando, meu amigo, minha amiga, trechinho aqui de uma fala de Milei. Esse modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Ele acha que é uma atrocidade uma sociedade que tem necessidade, em função disso, ter direitos, né, para suprir essas necessidades. Porque se não tem direito, ela morre, né? Ela fica ali, ela cai em função dessa necessidade não suprida. Pero se olvida que esse direito alguém lo tiene que pagar. Quer dizer, um direito tem que ser pago, alguém tem que pagar direito. A visão do cabeçudo aí é essa, né? Cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social. Dizendo que a justiça social é uma aberração. Gente, quando alguém diz isso, pense bem. O que seria justiça social? As pessoas terem um mínimo para sobreviver, as pessoas viverem com dignidade, as pessoas terem numa sociedade a erradicação dos seus abismos, das suas diferenças, enfim, das suas necessidades, mas isso para ele é uma aberração. Então, o contrário de uma justiça social, o que seria? Uma injustiça social. Então, para ele que se dane, né, se ter uma injustiça social, porque para ele é um negócio subjetivo. E ele quer trazer esse conceito para o Flávio Rachadinha, que, além de traidor da pátria, tem uma vida pessoal que está muito questionada ultimamente, né? Que é injusta porque implica um trato desigual frente à lei. E aí é o seguinte, ele acha que você cuidar de pessoas que estão no andar de baixo da sociedade, isso aí é um tratamento desigual perante a lei, tem que ser todo mundo tratado igual, né? O senhor milionário e o pobre, enfim, não tem que ter nenhum tipo de tratamento diferenciado em função disso. Então, que essa aberração portenha venha para ajudar o Flávio Bolsonaro, aí quem sabe os dois acabem por se apodrecerem juntos, né? A mãe de Flávio Bolsonaro, gente, não está sendo muito visualizada nos últimos dias aqui no Brasil em função desse acontecimento. Ela ter sido a mamãe laranja, figurando numa chapa ao Senado aqui do Rio de Janeiro, ao lado de alguém que está em Bangu, no presídio de Bangu, alguém que é apontado como braço político de uma organização criminosa gigantesca. E aí não dá, né? Quando a gente olha a mãe laranja, a gente vê que tem coisas aí que, se a imprensa aqui no Brasil tivesse jogado luzes lá atrás, muitos dos discursos que o criminoso mor da nação, o senhor Jair Messias Presidiário,
todos os discursos que ele andou fazendo cairiam por terra. Basta consultar os arquivos policiais da época, antes dele ser candidato. Segunda ex-mulher de Bolsonaro acusa candidato de espancamento e de desequilíbrio mental. Rogéria, na verdade, essa aí que a matéria errou, né? Segundo, não é segunda, né? É segundo a senhora mulher, esposa de Bolsonaro. Rogéria Nantes Bolsonaro, mãe dos parlamentares Carlos Flávio e Eduardo, acusou o pai de seus filhos, candidato a presidente da República, isso foi em 2018, tá, gente? Antes das eleições, de ter sido o mandante do espancamento de um assessor político de seu ex-colega de exército, Gilberto Gonçalves, ocorrido numa rua da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O motivo, de acordo com o depoimento de Rogéria, foi o fato de Gonçalves estar trabalhando à época como cabo eleitoral de sua candidatura à segunda reeleição à vereadora do Rio. O que acontece é o seguinte, eles se separaram e por conta disso, o Bolsonaro lançou, o Carlos Bolsonaro tinha 17 anos, contra a própria mãe. E aí você pega o que está nos registros policiais da época, aí, gente, é barra pesadíssima. Vou pegar aqui só um trecho aqui para vocês, tá? Bom, em 97, o casal se separou. Os reais motivos da separação, só Rogéria e Bolsonaro podem saber. Na época, cada um apresentou uma versão e o assunto virou notícia na imprensa. O deputado deu uma entrevista à revista Isto É, Gente, contando o ocorrido segundo o seu ponto de vista. Trecho da entrevista de Bolsonaro. O relacionamento despencou depois que eu elegi a senhora Rogéria Bolsonaro vereadora em 92. Ela era uma dona de casa. Por minha causa, teve 7.000 votos e foi eleita. Acertamos um compromisso. Nas questões polêmicas, ela deveria falar comigo para decidir o voto dela, mas começou a frequentar o plenário. Uma vereadora, né, o senhor Jair Bolsonaro ficou revoltado que a sua esposa começou a frequentar o plenário, né? Enfim, que coisa incrível, né? E passou a ser influenciada por outros vereadores. Eu a elegi, ela tinha que seguir minhas ideias. Acho que sempre fui muito paciente, mas ela não soube respeitar o poder e a liberdade que lhe dei. Puxa vida, né? Esse é o homem, o pai do senhor Flávio Bolsonaro. Isso que ele aprendeu em casa, tá, gente? Quer dizer, segundo Bolsonaro, o relacionamento dos dois começou a despencar quando ela elegeu vereadora, mas só veio acabar em 97. O motivo, ela deixou de obedecer os seus comandos no exercício do seu segundo mandato. Rogéria não soube respeitar o poder e a liberdade que ele havia concedido. Isso o deputado disse à imprensa, está registrado. A vida seguiu. Bom, acusação. Bolsonaro viu ex-amigo panfletando e ex-mulher ordenou para ex-mulher e ordenou o espancamento. Seguinte, segundo o que foi registrado na época, um dos assessores que era do Bolsonaro, que começou a trabalhar para a Rogéria Bolsonaro, foi fazer a campanha para a reeleição dela. Como o Bolsonaro se achava dono dela e dono do assessor, quando ele viu a panfletagem, mandou 3 capangas baterem no senhor lá. E o cara tomou uma surra. E aí o seguinte, ela foi para a polícia e aí vem com essa parte aqui da matéria. De acordo com o que testemunhou Rogéria Bolsonaro, que estava no local e presenciou toda a cena, Jair Bolsonaro passou pela rua onde Gonçalves estava panfletando e não gostou nada do que viu. Logo depois, chegaram alguns homens, dominaram e espancaram o cabo eleitoral. Eles torceram o meu braço, me algemaram e estou com dores na clavícula direita, declarou Gilberto à ocasião. Abre aspas para a Rogéria, né? Isso prova o desequilíbrio mental e psicológico do deputado Jair Bolsonaro, que chegou a colocar o filho, Carlos Bolsonaro, de 17 anos de idade, para concorrer como vereador pelo PPB, contra a própria mãe, desabafou Rogéria. Só que a senhora Rogéria vai ser o quê? Está querendo ser senadora para ajudar o Bolsonaro? É um negócio complicado, né? Mas a orcrinha é muito grande. E hoje a gente viu mais essa aqui. Polícia Federal aponta a influência de Valdemar, o ladrão, ou ex-ladrão, presidente do partido do Bolsonaro e dos filhos de Bolsonaro, né? Aponta a influência de Valdemar em emendas. Dino bloqueia 119 milhões. Eu não sei como é que o senhor Valdemar está solto, porque ele foi um dos pilares da tentativa de golpe que nós tivemos aqui no Brasil, né? Ele que contratou os picaretas ali para fazerem um cenário que a processo eleitoral do nosso país estava corrompido. Então, talvez seja uma questão de tempo. E aí, para finalizar, gente, já falei
dos crimes que a Orcrim de Bolsonaro está cometendo aqui no Rio de Janeiro, mas aí eu queria colocar essa síntese aqui da Flávia Oliveira, que eu achei extremamente pertinente e interessante para compartilhar com vocês. Vamos lá. De acompanhamento do Estado pelo Ministério Público. Agora, o que eu queria... Opa, é sempre assim às vezes, gente. Quando eu estou querendo mostrar uma coisa para vocês, eis que a gente tem um problema aqui de conexão, né? Vamos ver se dá para pegar de novo? Não vai dar para pegar, não. Ó, mas eu prometo a vocês o seguinte, agora deu uma pane aqui, mas eu vou trazer na íntegra aqui o que Flávia de Oliveira disse, que ficou muito interessante, né? Mas eu acho que já deu para a gente pegar muitas coisas aqui, né? Eu fico por aqui, gente, mais uma vez, olha, leia sempre lá o primeiro comentário e participe, tá bom? Isso aqui é fundamental nesse nosso país, tá bom? Um grande abraço, tchau.